Questão 35. A eutrofização é um dos fenômenos responsáveis pela mortalidade de parte das espécies aquáticas, em regiões próximas a centros urbanos, pela perda da qualidade de vida da população. Um exemplo é a Lagoa da Pampulha, um dos mais conhecidos pontos turísticos da capital de Minas Gerais, onde as atividades de pesca e nado não são mais permitidas. Para evitar a ocorrência desse fenômeno em lagos, deve-se. O fenômeno da eutrofização é causado pelo despejo de esgoto sem tratamento, isso principalmente em regiões de grandes centros urbanos. Em regiões rurais, ele pode ser provocado pelo lançamento de fertilizantes químicos no ambiente aquático, seja ele lançado diretamente ou lixiviado para esses ambientes aquáticos. A eutrofização é um processo que vai, aí nesse caso, começar pela quantidade de carga de nutrientes que podem gerar a proliferação de organismos nesse meio. Por exemplo, se o despejo for de material orgânico, né, esgoto sem tratamento, os micro-organismos decompositores aeróbicos agem sobre essa matéria orgânica, convertendo em matéria inorgânica. Esse material inorgânico, em grande quantidade, pode ser utilizado pelos organismos fotossintéticos do meio, que são as algas. A gente tem algas na superfície, que vão fazer parte do fitoplâncton, e vão ter algas no fundo, que são as algas chamadas de bentônicas. Essas algas bentônicas, elas são prejudicadas. Por quê? Primeiro que as algas da superfície se proliferam rapidamente e acabam diminuindo a quantidade de luz que penetra nesse ambiente aquático. Segundo, que o próprio esgoto que está sendo despejado nesse ambiente aquático gera turbidez na água, o que diminui a penetração da luz e compromete a taxa fotossintética daquelas algas que são bentônicas, ou seja, as algas que ficam no fundo desse corpo hídrico. E aí a gente vai ter essas algas do fundo morrendo pela dificuldade de captação da luz, não é pela falta de nutriente. Nutriente ela tem. O problema dela é que ela não tem luz o suficiente para garantir sua taxa fotossintética e ela acaba morrendo em decorrência disso. Elas vão aí, nesse caso, morrer e de novo aumenta a oferta de material orgânico, ou seja, já tem o material orgânico do início, que é o despejo do esgoto, já tem material orgânico, tem mais material orgânico agora sendo gerado pela morte das algas, então é bastante material orgânico que vai estar sendo decomposto. E isso está gerando um consumo muito grande de oxigênio, porque quem está fazendo essa decomposição são organismos que são aeróbicos. A taxa de oxigênio está sendo consumida pelos organismos aeróbicos do meio, que são aí, nesse caso, heterotróficos, e os organismos decompositores. Então, tem muito organismo consumindo esse oxigênio. E aí a gente tem a morte de alguns desses organismos aquáticos e a gente vai observar que a taxa de oxigênio passa a ser consumida rapidamente e a reposição desse oxigênio no meio não acontece na mesma proporção. Ou seja, a gente começa a ter uma redução da taxa de oxigênio disponível no meio, causando aí, nesse caso, a morte de organismos aeróbicos nesse ambiente. Nesse momento, a gente pode medir a demanda bioquímica de oxigênio nesse meio. A demanda bioquímica de oxigênio no meio está muito alta, ou seja, o consumo de oxigênio pelos organismos aquáticos está sendo muito alto, principalmente pela atividade dos decompositores aeróbicos. Por isso que a gente fala que, nesse momento, a DBO está alta. Se a minha taxa de oxigênio está baixa, a gente tem aí, nesse caso, essa DBO alta nesse momento, tá? Nesse caso, o oxigênio está baixo porque ele está sendo consumido, né? Por isso que a gente está falando que a DBO está alto. O oxigênio pode ficar baixo por outros motivos também, né? Até mesmo por temperatura da água. Mas nesse caso, não. É o consumo mesmo que está definindo a redução da taxa de oxigênio. Então, a gente diz que a nossa DBO, ela está alta. Com essa DBO mais alta, a gente vai ter aí, nesse caso, a gente vai observar que aqueles organismos que são aeróbicos, eles não conseguem sobreviver nessa condição. Então, o que vai acontecer com eles? Esses organismos começam a morrer. Então, de novo, a gente aumenta a quantidade de material orgânico nesse ambiente. De novo, vai ter decomposição. Só que agora não tem tanto oxigênio para poder decompor. Então, a gente vai começar a observar que essa decomposição é principalmente feita por organismos anaeróbios. Aí, nesse caso, esses organismos anaeróbios têm agora a condição ideal para poder, nesse caso, se proliferar nesse ambiente, já que a gente tem um ambiente com baixa taxa de oxigênio disponível. Esses organismos, ao decomporem material orgânico, ao decompor o material orgânico, eles vão liberar gases, que é o gás sulfídrico, que tem aquele cheiro de ovo podre característico desse processo de eutrofização, dessa etapa, né, do processo de eutrofização, que é a etapa que tem a atividade anaeróbica acontecendo. Então, vamos lá. Para evitar a ocorrência desse fenômeno, que seria de eutrofização em lagos, deve-se manter inalterado seu volume de água.
não é em relação a esse volume de água, né, aí nesse caso é a quantidade de nutrientes que chega até esse corpo hídrico. É óbvio que se a água fica represada, a concentração desses nutrientes tende a ser mais fácil de se concentrar, né, por isso que a eutrofização é um processo que a gente vê em lagos, lagoas, porque são ambientes de, água mais parada, né, aí nesse caso a gente chama de províncias lênticas, que a água tem menor velocidade, então a gente vê que os nutrientes se acumulam com maior facilidade nesse corpo hídrico. Então, a letra A não é aí, nesse caso, a nossa resposta, porque não é o volume de água, e sim o despejo desses nutrientes orgânicos aí que estão sendo lançados no ambiente aquático. Letra B. Aumentar a população de algas planctônicas. Isso não resolve o problema. Na verdade, não tem nem como aumentar isso, até porque o que gera a eutrofização aqui é um centro urbano, né, que ele está colocando, então é provável que seja justamente o despejo de tratamento, despejo de esgoto sem tratamento, e isso causa turbidez na água. Como é que você vai fazer com que a alga bentônica sobreviva se a água, desculpa, está com uma turbidez muito alta, e isso vai diminuir a penetração da luz naturalmente, né? Então esquece a letra B. Letra C, diminuir o teor de nutrientes despejados na água. Ah, e detalhe, né? A letra B também não resolve o meu problema. Eu tenho que tentar alguma solução para evitar a ocorrência da eutrofização. Diminuir o teor de nutrientes despejados nas águas. Isso sim, porque se a gente diminui o teor de nutrientes despejado na água, a gente vai aí, nesse caso, reduzir todo o impacto causado por esse despejo. Então, aí, nesse caso, a gente conseguiria controlar o processo de eutrofização. A letra D, impedir a fotossíntese das algas abaixo da superfície. Isso acaba acontecendo como consequência da eutrofização. Isso não vai evitar a ocorrência dela, né? Letra E, aumentar a população de espécies no topo da cadeia alimentar. Isso não vai fazer com que a eutrofização não aconteça. A eutrofização, o que causa a eutrofização? O lançamento de esgoto sem tratamento ou o lançamento de fertilizantes químicos diretamente em corpo hídrico. Aí, nesse caso, como é um centro urbano, a gente opta pelo pensamento do despejo de esgoto sem tratamento, que é o que acontece normalmente nesses centros, o que é mais comum de acontecer nesses centros urbanos. Então, deixar de lançar esse esgoto sem tratamento, esses dejetos, né, sem tratamento, evitaria o processo de eutrofização. Então, a letra C, diminuir o teor de nutrientes despejados nas águas, e aí, nesse caso, seria a nossa resposta. Por isso que o tratamento, né, de esgoto é algo essencial, não só para a manutenção da saúde da população, porque se o esgoto está chegando até esse corpo hídrico, significa que a cidade ela tem uma deficiência no saneamento básico que pode colocar em risco a população, porque a gente tem várias doenças que são de transmissão fecal, e a população aí, nesse caso, pode estar exposta a várias delas, já que a gente não tem uma rede de coleta de esgoto tão eficiente. E, além disso, ainda tem a questão da preservação do ambiente, porque esse esgoto sem tratamento, ele normalmente, quando lançado, ele é lançado num rio, num lago, numa lagoa, e isso acaba causando processos de eutrofização, dependendo do ambiente onde ele está sendo despejado. Por isso que o tratamento de esgoto ele é essencial. E a gente sabe que não é algo comum em qualquer local, né? A gente tem aqui a informação de um grande centro urbano, Rio de Janeiro também. A gente pega um grande centro urbano e a gente tem contaminação de ambientes aquáticos proveniente do despejo de esgoto sem tratamento. Então, imagina isso em cidades de interior, em cidades mais afastadas de centros urbanos, isso passa a ser um problema ainda maior. Então, questão 35 seria a letra C, a nossa resposta.